Olá, muito boa tarde para você. Chegamos e está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. A você que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vanessa, muito boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Odilon. Muito boa tarde para você que está em casa. Eu agradeço sua companhia e audiência e te convido a conferir os destaques de hoje. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira os nomes de mais 16 ministros do futuro governo. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Uma das surpresas foi o nome anunciado do vice-presidente Geraldo Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas atingiu 172 bilhões de reais em novembro. Esta é a maior arrecadação em 9 anos. A informação é da Secretaria da Receita Federal. Os aeronautas entram no 4º dia de paralisação nos principais aeroportos do país. Você vai ver quais são os direitos dos passageiros que se sentem prejudicados pelos atrasos de voos enquanto durar a greve. A Agência Nacional de Saúde anunciou a suspensão da venda de 19 planos de saúde no Brasil a partir desta quinta-feira. São planos que têm muitas reclamações dos usuários por conta da deficiência no serviço prestado. Uma imagem impressionante que vem do Espírito Santo. Após fortes chuvas, túmulos ficam à beira de um precipício ao lado do Rio Doce, no município de Linhares, região norte capixaba. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, faz uma visita ao presidente Joe Biden nos Estados Unidos e pede para que a Rússia pague pela violência que tem cometido na Ucrânia. Vamos falar sobre o estado de saúde de um dos maiores jogadores de futebol da história. O estado de saúde do Rei Pelé piorou nos últimos dias e ele deve passar o fim de ano internado. E uma história de vida que vai te inspirar. Você vai conhecer o seu José, que mora no oeste do Paraná. Ele se formou na faculdade aos 76 anos de idade e é uma prova que não existe limite para quem quer realizar um sonho. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta está no ar. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou na manhã desta quinta-feira os novos ministros que estarão ao lado dele no primeiro escalão do novo governo, que assume a partir do dia 1º de janeiro. O anúncio com os detalhes sobre os nomes dos novos integrantes no comando da próxima equipe de governo foi feito na sede do governo de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Primeiramente, Lula apresentou um relatório sobre os trabalhos feitos até agora. Em seguida, informou o time de novos ministros. Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, que depois das eleições, Lula chegou a afirmar que não iria para nenhum ministério, será o novo ministro da Indústria e Comércio. O deputado federal Alexandre Padilha será o novo ministro das Relações Institucionais. Márcio Macedo será o secretário-geral da Presidência. Jorge Messias, o novo advogado-geral da União. Nízia Trindade vai para o Ministério da Saúde. O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, ficará no comando do MEC, o Ministério da Educação. Esther Dweck ficará no comando do Ministério de Gestão e Inovação. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, foi o escolhido para assumir o Ministério de Portos e Aeroportos. Luciana Santos será a ministra das Ciências e Tecnologia. Cida Gonçalves vai para o Ministério das Mulheres. Wellington Dias será o nome à frente da pasta do Desenvolvimento Social. Para o Ministério da Cultura, Lula confirmou hoje o nome da cantora Margareth Menezes. Luiz Marinho será o novo ministro do Trabalho. Aniele Franco, irmã da vereadora assassinada no Rio, Marielle Franco, vai assumir o Ministério da Igualdade Racial. O advogado e escritor Silvio Almeida será o ministro dos Direitos Humanos. E Vinícius Carvalho vai para a Controladoria Geral da União. O anúncio com os novos nomes foi feito poucas horas depois da promulgação pelo Congresso Nacional da chamada PEC da Transição, numa sessão solene realizada nesta quarta noite, logo após a aprovação no Senado Federal. A aprovação da PEC da Transição garante ampliação do teto de gastos do governo federal por pelo menos mais um ano. O futuro governo vai poder contabilizar fora do limite de gastos da União 145 bilhões de reais apenas no ano que vem. Mas o total pode ser maior caso se confirmem outras receitas. O resultado foi comemorado pela transição. Do total liberado, cerca de 70 bilhões devem ser destinados ao Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família.
O extrateto vai se somar ao valor que já estava previsto no orçamento para o pagamento do benefício de R$ 405 no ano que vem. Dessa forma, ficam garantidos R$ 600 por mês por família, mais um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. O restante dos recursos pode ir para áreas como a saúde, incluindo o programa Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo. O Congresso aproveitou a tramitação da PEC da transição para adequar o orçamento do ano que vem àquela decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional o uso de emendas de relator para a criação de novas despesas públicas, mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto. Em resposta à decisão do STF, os parlamentares aumentaram os valores previstos na Constituição para as emendas individuais impositivas, aquelas que o governo federal é obrigado a pagar. Dos 19 bilhões de reais que compunham o orçamento secreto, pouco mais da metade vai ser destinada para gastos discricionários do Executivo, ou seja, de execução não obrigatória. A outra metade foi para as emendas individuais, que passam a somar cerca de 21 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E nesta quinta-feira, os parlamentares ainda devem votar o orçamento do ano que vem. Isso também porque amanhã já é o primeiro dia do recesso parlamentar. E a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas chegou a 172 bilhões de reais no mês de novembro. A informação é da Secretaria da Receita Federal. Na parcial do ano, essa arrecadação superou a marca dos 2 trilhões de reais. O resultado de novembro representa um aumento real de 3,25% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou 166 bilhões e 600 milhões de reais. Também foi o maior valor já registrado para meses de novembro desde 2013, ou seja, em 9 anos. No acumulado de janeiro a novembro, ainda segundo os dados oficiais, a arrecadação federal somou 2 trilhões de reais. De acordo com o órgão, o desempenho recorde da arrecadação neste ano está relacionado com o crescimento da economia brasileira, apesar da desaceleração nos últimos meses, e também com a alta da inflação e da taxa básica de juros, a Selic, que está no maior patamar em 6 anos. A Receita Federal observou que o aumento dos juros básicos da economia nos últimos meses atingiu o atual patamar de 13,75% ao ano, maior em 6 anos, e também impulsionou a arrecadação. A elevação da massa salarial foi outro fator que contribuiu positivamente para a alta da arrecadação, pois também foi registrado incremento nas receitas previdenciárias. Os bons números da arrecadação do governo ajudam as contas públicas. Neste ano, a meta fiscal definida pelo governo é de déficit de até 170 bilhões de reais. Entretanto, o Ministério da Economia estimou que as contas do governo registrarão um superávit primário em 2022. O saldo primário indica que o governo deve gastar menos do que a arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A iniciativa é para ajudar aquelas pessoas que não conseguem ir até uma unidade básica de saúde. A Luciana Macedo tem as informações para a gente. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. O mutirão iniciou às 8 horas da manhã e encerra logo mais às 5h30 da tarde aqui no terminal urbano, mas continua a partir das 6 horas até às 10 da noite na Praça Renato Celidônio, que fica no centro da cidade, onde acontecem as ações da Maringá Encantada, que é a programação natalina da cidade. Nos 2 locais serão vacinadas contra a Covid-19 crianças de 5 a 11 anos com a primeira ou a segunda dose e pessoas de 12 anos ou mais que precisam atualizar o esquema vacinal. De acordo com a Secretaria de Saúde, com os mutirões de vacinação em locais públicos e horários diferentes, é possível alcançar um número maior de pessoas. Dessa forma, elas têm a oportunidade de ficarem protegidas contra a Covid-19 sem precisar ir até uma unidade básica de saúde. De acordo com o último boletim publicado pela Secretaria, Maringá tem hoje 1.760
65 casos ativos da Covid-19 e no último dia 20 foram confirmados 341 novos casos. Além da vacinação, as equipes estão fazendo também a aferição de pressão arterial e teste de glicemia em ambos os pontos. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento pessoal com foto e também a carteirinha de vacinação. Essa ação acontece durante todo o dia de hoje aqui na cidade de Maringá. Volto com vocês. E a ANS, a Agência Nacional de Saúde, anunciou a suspensão da venda de 19 planos de saúde no Brasil a partir desta quinta-feira. Os 19 planos de saúde estão com a comercialização suspensa em consequência das sucessivas reclamações dos usuários, frente às deficiências nas coberturas assistenciais. Do dia 1º de julho a 30 de setembro, ou seja, em apenas 3 meses, 45.515 queixas registradas foram analisadas pelo chamado Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Os piores, baseados nas falhas apontadas pelos próprios usuários dos planos de saúde, são 19 tipos diferentes de convênios, de 6 operadoras. A medida, que passou a valer hoje, amparou 387.894 beneficiários. A comercialização destes planos a novos clientes agora só será liberada se os responsáveis pelos convênios das operadoras apresentarem resultados mais satisfatórios no atendimento e cobertura médica. O monitoramento junto aos clientes é feito uma vez a cada trimestre. Numa comparação com o trimestre anterior, a suspensão foi menor do que de abril a junho, quando 70 planos de saúde tinham sido suspensos pela ANS. Neste terceiro trimestre, além da suspensão aos 19 planos de saúde anunciada, a Agência Nacional de Saúde também liberou para comercialização 46 planos de saúde, de 11 diferentes operadoras em atuação no país. A lista completa dos planos suspensos e dos que agora foram liberados está no site da ANS, no link de acesso Espaço do Consumidor. Os aeronautas entraram no 4º dia de paralisação nos principais aeroportos do país. Voos seguem com atrasos por causa da greve, o que também causa transtornos nessa época de fim de ano. Muita gente está viajando, uma situação difícil, né, Vanessa? Muito difícil, Odilon. E, esses passageiros devem ficar atentos a seus direitos. As empresas aéreas precisam prestar assistência a esses clientes. Saiba agora quais são os direitos dos consumidores. A movimentação no aeroporto de Brasília no terceiro dia de paralisação esteve tranquila. Para evitar problemas, teve passageiro que saiu de casa bem mais cedo. Outros estavam monitorando a situação. Eu estou desde ontem bem preocupada, mas a princípio meu voo está confirmado, não teve nenhuma alteração não. Pilotos e comissários de voo decidiram paralisar as atividades 2 horas por dia, das 6 às 8 da manhã, reivindicando reajuste salarial de 10,9%. A greve afeta os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. Em caso de atrasos e cancelamentos, as empresas aéreas devem informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção no serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. A partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea deve fornecer serviços de comunicação, como internet e telefone. Com 2 horas de atraso, alimentação. A partir de 4 horas, hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta. Em atrasos superiores a 4 horas, o passageiro também pode pedir o reembolso integral da passagem. A recomendação é que o passageiro procure primeiro os guichês das companhias aéreas no aeroporto. Caso ele não fique satisfeito com a solução oferecida, ele pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov do governo federal ou ainda procurar os serviços de atendimento ao consumidor, como o PROCON. O consumidor deve guardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso ou cancelamento, como refeições, hospedagem e transporte. E um incêndio atingiu uma parte da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida esta semana, na cidade de Aparecida, que fica no interior de São Paulo.
A assessoria do Santuário Nacional de Aparecida confirmou que às 8 horas da manhã desta quarta-feira houve um início de incêndio na Capela das Velas e que isso aconteceu devido a uma vela ser colocada com embalagem na bancada das velas. Em nota, a assessoria do santuário disse que a equipe de brigadistas atuou e logo resolveu o problema, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros confirmou que não foi chamado para conter o incêndio, que começou na Capela das Velas, que é um local onde os visitantes acendem várias velas de todos os tamanhos, uma em cima da outra o dia todo, como forma de devoção e fé. O assunto agora é a chuva, que está castigando várias regiões do Brasil. Imagens gravadas por um drone mostram uma cena impressionante após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Diversos túmulos ficam à beira do precipício ao lado do Rio Doce, no município de Linhares, região norte capixaba. O vídeo foi feito no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Em publicações nas redes sociais, circulou a informação de que os túmulos teriam caído no rio, mas a administração municipal negou. Segundo a Prefeitura de Linhares, o muro do local cedeu há cerca de 15 dias. Contudo, por nota, também frisou que nenhum jazigo caiu no curso do Rio Doce. Familiares de pessoas sepultadas no cemitério começaram a avaliar a possibilidade de transferir os restos mortais dos parentes para outro local. A Prefeitura de Linhares disse que, por enquanto, vai fazer um paliativo onde antes existia um muro e uma lona plástica será instalada no local para que novos deslizamentos não ocorram. A Prefeitura informou ainda que, desde a ocorrência, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Defesa Civil Municipal monitoram a área e estudam as medidas que serão adotadas para evitar novos deslizamentos. Pois e as fortes chuvas dos últimos dias, causaram muitos transtornos em várias rodovias do país. Ainda há registros, por exemplo, nesta quinta-feira, de lentidão na BR-101 em Santa Catarina, na BR-376, que liga o Paraná ao estado de Santa Catarina, e na BR-277 no litoral do Paraná. Bom, a rodovia Rio Santos foi liberada depois de interdições por riscos de deslizamento de terra. Mas a Polícia Rodoviária reforça um alerta que, se voltar a chover, novos pontos na Rio Santos podem ser interditados. Os dois trechos da BR-101, rodovia Rio Santos, que estavam totalmente interditados por risco de deslizamento de terra, foram reabertos na manhã desta quinta-feira. As informações são da concessionária que administra a rodovia. As interdições aconteceram por causa das fortes chuvas e duraram entre 8 e 15 horas para evitar acidentes e preservar a vida dos motoristas. As interdições ocorreram entre Angra dos Reis e Mangaratiba e também entre Paraty e Ubatuba, em São Paulo. A liberação da rodovia aconteceu depois de uma análise técnica da equipe de engenharia da concessionária, que constatou não haver risco de deslizamentos de terra neste momento. Mas caso a chuva continue ou seja emitido novo boletim pluviométrico indicando situação de alerta, a estrada pode voltar a ser fechada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados diversos pontos de pequenos deslizamentos de terra em toda a Rio Santos. E no Espírito Santo, em Ibitirama, na região do Caparaó, uma criança de 5 anos morreu soterrada depois que um deslizamento de terra encobriu a casa onde ela morava. De acordo com a Defesa Civil, esta é a primeira morte causada pela chuva dos últimos dias no estado do Espírito Santo. O estado já contabiliza 1.089 desalojados e 364 desabrigados. E de volta às estradas de São Paulo, mais um alerta. A pista da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios, a SP-99, foi interditada na manhã desta quinta-feira por risco de deslizamento de terra devido ao acumulado de chuvas em Caraguatatuba. O tráfego flui em operação especial pela Serra Nova, com sistema pare e siga, que alterna as passagens de veículos entre o sentido litoral e o sentido São José dos Campos, de acordo com o volume de veículos nesses trechos onde há a interdição parcial. Veja no próximo bloco, com o quadro de saúde mais grave, o rei do futebol Pelé deverá passar o Natal internado em São Paulo. Você vai ver também a visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Agora a gente fala sobre o estado de saúde de um dos maiores jogadores da história do futebol, Rei Pelé. O estado de saúde de Pelé piorou nos últimos dias e ele deve passar o fim de ano internado em São Paulo. Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro continua internado e deve passar o Natal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, Pelé precisa de cuidados especiais para tratar disfunções renais e cardíaca. O ex-jogador está internado desde o fim de novembro para reavaliação da quimioterapia para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória. Os fogos nas festas de Ano Novo acabam sendo uma preocupação para muita gente, como pessoas autistas, doentes, idosos e também animais de estimação. Mas este ano isso deve mudar em algumas capitais do Brasil que já determinaram a proibição de fogos barulhentos. Nesses locais, a comemoração deve ficar por conta do show de cores no céu. As festas de final de ano desta vez vão ser silenciosas em algumas capitais brasileiras. A lei proíbe o uso de fogos de artifício barulhentos. Depois de 2 anos de silêncio forçado por causa da pandemia, a legislação beneficia animais de estimação, tutores, idosos, recém-nascidos, crianças, autistas e pessoas com sensibilidade auditiva. A lei só permite fogos silenciosos em Macapá, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. No Recife, uma lei proíbe fogos com poluição sonora em eventos públicos. Em Fortaleza, a proibição vale para todo tipo de evento. A lei em Fortaleza foi criada em 2021, durante restrições da pandemia da Covid. Pela primeira vez depois desse tempo de pandemia, que vai ter festa pública de Réveillon com a proibição de fogos de artifício com barulho. As equipes de fiscalização do município vão estar de plantão durante a virada do ano. A proibição vale também para as festas particulares. Vamos de notícias internacionais agora. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com um dos principais aliados nesta quarta-feira. Em visita aos Estados Unidos, o líder do país europeu agradeceu o apoio do presidente americano Joe Biden e pediu que a Rússia pague pela violência que tem cometido contra a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi nesta quarta-feira à Casa Branca e agradeceu o apoio do governo americano. Em primeiro lugar, agradeço de coração, em nome de todos os ucranianos, de nossa nação, uma nação forte, todo o reconhecimento ao senhor presidente por seu grande apoio e liderança. A Europa e muitos países nos ajudaram e estão ajudando, porque a guerra ainda não terminou. Um dos principais aliados da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que vai continuar apoiando o país contra as ofensivas russas. Junto com nossos parceiros, continuaremos a impor sanções ao Kremlin e apoiaremos a Ucrânia na busca pela paz. O Congresso dos Estados Unidos também prometeu um pacote de 45 bilhões de dólares em assistência para a Ucrânia logo no início de 2023. Além disso, os americanos vão fornecer o avançado sistema de defesa antiaérea Patriot, capaz de derrubar mísseis de cruzeiro e balísticos de curto alcance. Em meio ao rigoroso inverno, a Ucrânia tem sofrido com bombardeios de drones russos em infraestruturas civis e instalações energéticas. Os apagões viraram rotina no país. Com uma forte declaração, Zelensky pediu que a Rússia pague por todos os danos causados. Para mim, como presidente, uma paz justa não implica nenhum tipo de compromisso quanto à soberania, a liberdade e a integridade territorial do meu país. O mais importante é que a Rússia pague por todas as suas agressões. A viagem aos Estados Unidos é a primeira do líder ucraniano ao exterior desde o início do conflito, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Depois da visita ao presidente Biden, Zelensky visitou o Congresso dos Estados Unidos. Por lá, foi aplaudido de pé por senadores e deputados. Durante o discurso feito em Washington, ele declarou, abre aspas, a Ucrânia mantém suas linhas e nunca se renderá, fecha aspas. Foi a primeira viagem internacional do presidente ucraniano desde a invasão russa no mês de fevereiro. E assim como acontece em muitas cidades do Brasil, o espírito natalino tomou conta do Recife. Quando anoitece em vários bairros da capital pernambucana, a magia das luzes dá um clima das festas de fim de ano. Não dá para deixar de notar.
O espírito natalino tomou conta do Recife. Quando anoitece, em diversos bairros da capital pernambucana, a magia das luzes e cores dá um clima das festas de fim de ano. Até quem diz viver em outra galáxia aproveitou para elogiar a decoração. Para mim foi uma novidade, eu estava passando aqui perto agora, acabei vendo, achei muito bonito. Está de parabéns à prefeitura. Realmente adorei a decoração. Em uma das principais avenidas da cidade, a Agamenon Magalhães, corredor viário que corta diversos bairros, motoristas e pedestres se encantam com a árvore gigante em frente ao Hospital da Restauração, a maior emergência de Pernambuco. Na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, é possível passar por um corredor de luzes e conferir um presépio em frente à Praça do Marco Zero, cartão postal da cidade. Outro ponto de destaque é o prédio histórico da Assembleia Legislativa de Pernambuco, com a projeção e um balé de cores. Uma cidade vestida de luz e alegria para os encontros do Natal. Recife está linda. E nessa época, as casas de boa parte das famílias ganham uma árvore de Natal. Elas são lindas e deixam esse momento mais especial. Agora, você sabe qual o verdadeiro significado de enfeitar uma árvore para celebrar o Natal? Veja agora na reportagem. Dão um brilho diferente à casa nesta época do ano. Das clássicas às mais modernas, o pinheiro se tornou um dos principais símbolos do Natal. Segundo a tradição, para comemorar o início do calendário natalino, as árvores são decoradas com bolas, pisca-pisca e enfeites para alegrar o ambiente. Mas por detrás desse costume tem muita história envolvida de povos diferentes. Há uma tradição antiga, dos tempos, a gente chama povos bárbaros, em que eles cultuavam um outro Deus que não era cristão. E com isso teve um santo muito importante da igreja que fez com que essas pessoas se convertessem ao cristianismo. E ele traz um pouco dessa tradição do madeiro, de Thor, porque era esse Deus que eles cultuavam, para o cristianismo. Então tem essa sincronização entre as fés, entre as culturas, muito antigas. E na fé cristã, a árvore representa a renovação e a vida com o nascimento do menino Jesus. A árvore de Natal, a árvore que é verde, que nos dá a esperança e a alegria. O Cristo é a árvore da nossa vida, portanto tem esse significado profundo. Aquele que vai nascer é aquele que vai se doar na cruz, vai nos redimir e vai nos trazer essa vida nova através da sua ressurreição. Então o entendimento cristão da árvore significa também isso, a esperança, o Cristo que vem nos resgatar das trevas para nos levar no seu reino de luz. A tradição deu tão certo ao redor do mundo que hoje as árvores estão presentes em diversas casas. E nesta não é diferente. Desde criança, a Luciana e sua mãe Silvia criaram o hábito de juntas montarem a árvore de Natal. E todo esse amor se transformou em profissão. A casa da minha mãe, ela gosta muito de decorar para o Natal. Então, é uma árvore que eu monto com todo carinho, com todo amor. Eu venho até antes, porque ela fica brava com a gente, Se a gente demora para montar a árvore dela, então a gente já vem sempre eu, ela. Às vezes, se eu precisar de uma ajuda de uma funcionária da loja. Mas, assim, é especial a árvore dela. E na minha casa tem uma menina de 6 anos, E que quer participar, Então, assim, a dela sempre vem para dezembro, quase 25 de dezembro. E todo esse mundo cheio de brilho se renova a cada ano com muitas novidades, do tradicional aos enfeites coloridos. Mas o que importa mesmo é ter esse momento em família. É muito especial, Eu falo que até para eu estar na casa dos clientes já é um momento especial. Toda a união, Porque não sou só eu, Eu tenho uma equipe, E a gente, Cada árvore é pensada juntamente com todas as meninas da loja, Então a gente coloca muito amor. Então a união do Natal, Que é muito importante em família, a gente leva para dentro da casa das pessoas, mesmo as pessoas não tendo tempo de montar a árvore delas, Todos os anos a gente
gente tem muitas novidades no Natal, mas o que prevalece é sempre o vermelho e dourado. Teve uns 3, 4 anos atrás que deu uma caída grande no vermelho e no dourado e estavam muito só dourado, começou o rosé, as cores quentes, né? E aí, do ano passado para cá, voltou o dourado e o vermelho assim com tudo. E temos as pessoas que gostam de sempre inovar. Como eu estava falando, nós montamos a árvore neon esse ano. Vieram muitos doces, né? Pirulitos, biscoitos, que todo ano tem, mas esse ano também está mais forte. Mas assim, todo ano vem uma novidade, mas sempre prevalece o vermelho e o dourado. Esse ano nós vendemos muito xadrez, que já vem vindo de uns anos para cá, mas esse ano teve um aumento na procura do xadrez. A árvore, na minha opinião, né, e acho que da maioria, ela tem o significado da vida, né, que eles têm, que na verdade veio dos pinheiros de Natal, né, que é uma árvore que dura praticamente verde, né, fica verde o ano todo e mesmo no inverno. Então, por isso que foi escolhido o pinheiro, né, para colocar nas casas das pessoas. Então, para mim tem um significado de vida, né, e daí traz a parte da união, da família, que eu acho muito importante nessa época, para confraternizar. Ah, como é lindo a árvore de Natal, né, gente? Eu adoro. E olha só, muita gente nessa época do ano reflete mais sobre a vida. E pode até pensar, não é, Odilon, que já não tem idade para estudar ou mudar de profissão. Mas a gente tem uma história que vai te inspirar. É isso, Vanessa. É a história do seu José, lá do oeste do Paraná. Aos 76 anos, ele se formou na faculdade e virou exemplo, né, de dedicação e resiliência. O tio da dona Clarice, o amado da Betânia e da Beatriz, o seu José de Oliveira Moraes, 76 anos. E foi assim, com esse sorriso no rosto e de braços abertos, que o seu José recebeu o tão esperado diploma da faculdade aos 76 anos de idade. Morador de Santa Teresa do Oeste, cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes no oeste do Paraná, ele já é aposentado e vive uma vida tranquila. Mas durante os últimos anos, essa inquietude fez ele se virar entre provas e trabalhos do curso superior de gestão pública. Mas, seu José, por que estudar agora? Então, meu sonho é sempre estudar, e a gente só não estudou mais por falta de aquisição, né? Quando era mais novo, mais jovem, tinha que trabalhar para o pai, aquele problema todo, a gente morava naqueles ranchos, e aí foi trabalhar na roça e tal, só lia aquilo que estava costumeiro ler. Como se formar ainda era algo distante, ele viu o próprio sonho se realizar com as filhas, e foram elas que o ajudaram desde o início. A Betânia, por exemplo, levou o pai para fazer o Enem. E ele fez 3 vezes. 2 vezes ele reprovou por conta da redação, porque ele não terminou os estudos quando era criança, né? Então veio terminar quando era adulto, ele só aprendeu a ler e escrever. Então ele tinha um pouco de dificuldade com a interpretação textual, esses textos mais científicos, né? Então a gente teve até que ajudar um pouco. Então na redação ele acabava perdendo as duas vezes que ele reprovou. Na terceira, daí eu fui levar ele na faculdade e ele com aquela empolgação, não, agora se Deus quiser eu vou passar, eu vou conseguir. Inclusive postei, né, no Twitter que viralizou, assim, né, uma foto dele lá na frente todo animado, e essa vez ele passou, assim, então, assim, foi muito gratificante, né, ele passou, ele queria fazer psicologia, aí a gente ficou cuidando, a nota de corte, ele cortou, e o último que deu pra fazer com a nota foi gestão pública, daí ele falou, eu vou fazer, porque eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer. Até mesmo quem está ao seu lado há 35 anos não poderia soltar a mão num momento tão especial. Dona Clarice conta como foi ver a dedicação do marido com os estudos. No começo eu sofria junto com ele, mas enfim, depois eu vi que ele estava animado e pegou o embalo, né, que nem diz Mas aí saiu, graças a Deus, que conseguiu realizar o sonho dele, né? Todo o empenho resultou até numa moção honrosa na Câmara de Vereadores da cidade. E outro componente importante nesse processo foi a fé. Seu José é ministro da Eucaristia e sempre pedia uma ajudinha especial. A minha fé, a minha oração, cada momento que eu estava lendo, eu tinha minhas orações, cada momento eu ia na missa, me colocava diante de Deus, pedindo sucesso para os meus estudos, né? A fé para mim foi tudo para mim. E quem pensa que ele está satisfeito só com a formação, está enganado. Se aparecer atuação, eu atuo.
preparo mais um pouco, tá? Que até a hora que der certo fazer um concurso público, vou ver, quem sabe posso fazer uma pós, vamos ver o que dá. E fico aí na expectativa. Mas hoje o senhor está realizado? Estou realizado com essa formação. Se puder ir mais além, eu com muita alegria eu vou. Que lição de vida, né, do seu José? Com certeza, Odilon. Tem tanta gente em casa nos assistindo agora que tem 20, 30 anos e às vezes está com preguiça, né? Preguiça de estudar, preguiça de trabalhar. Olha aí o exemplo. Bons exemplos sempre aqui. E assim, essa formatura, um presente de Natal para toda a família, né? Os filhos que acompanharam, para a esposa e especialmente para o seu José agora com diploma, né? Nossa, Chique parabéns para ele. Tá certo. Bom, depois dessa bonita reportagem, a gente aqui se despede. Um excelente fim de quinta-feira para você. Amanhã a gente está de volta com muita informação aqui nas tardes da TV Evangelizar. Tchau.